Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais um vídeo e hoje o nosso tema é o desenvolvimento mediúnico online na Umbanda. Muito bem, esse é um assunto polêmico. Sempre que trago assuntos polêmicos eu gosto de lembrar que tudo aquilo que eu produzo é apenas e tão somente a minha opinião sobre esses assuntos. E eu gostaria de começar esse vídeo falando sobre diversidade. Diversidade é um valor que eu aprecio no universo da Umbanda. Uma das coisas que mais me chamaram a atenção na Umbanda é o quanto ela é diversa, o quanto ela é plural, o quanto tem espaço para diversas religiosidades. Isso é uma coisa que eu acho linda. Portanto, isso para mim é algo bom, não é ruim. Diversidade é bom, é positivo. Mas essa diversidade ela não pode ser absoluta, porque se ela for, ela passa a ser uma outra coisa, que não a própria Umbanda. Como é que eu faço então para definir isso? É simples. A prática pode ser diferente, mas se os valores forem em comum, está tudo certo. Entre esses valores, por exemplo, dois que se destacam muito fortemente é a gratuidade dos trabalhos e os trabalhos voltados ao bem. Para mim, é impossível ter Umbanda que não seja gratuita ou que não haja trabalhos voltados ao bem. Então, se tem gratuidade, se está voltado ao bem, então é Umbanda, ainda que seja muito diferente daquilo que eu faço, ok? Entendido isso? Bem, mas como eu disse, essa diversidade não pode ser absoluta, porque de vez em quando ela começa a produzir umas bizarrices. E quando isso acontece, é fundamentalmente importante que quem não concorde com isso se posicione, não para atacar quem faça diferente, mas para esclarecer aqueles que nos acompanham o porquê que nós discordamos dessa coisa. Hoje nós vamos falar do desenvolvimento mediúnico online e eu vou falar para vocês por que eu considero isso um grande absurdo. Mas antes, deixa eu contar para vocês resumidamente como é o desenvolvimento mediúnico aqui no nosso terreiro. Primeiro de tudo, não são todas as pessoas que são médiums. É uma porcentagem muito pequena, se comparada com toda a população. Quando um médium chega no nosso terreiro e ele tem desejo de desenvolver essa mediunidade, ele vai ser informado pelo guia-chefe da casa. Se ele tiver realmente interesse, ele vai ter que frequentar a nossa casa por 1 ano. 1 ano sem faltar nos trabalhos. Por quê? Para mostrar que ele realmente tem compromisso. Para mostrar que ele tem interesse, que ele de fato quer fazer parte daquilo, que ele não vai perder tempo e também não vai fazer com que nós percamos nosso tempo. Nesse 1 ano, se ele frequentar, no final do ano ele vai ser convidado pelo guia-chefe da casa. Ele vai então fazer parte do desenvolvimento. Nós vamos colocá-lo num grupo de WhatsApp, onde eu vou dar toda a assistência que ele precisar, vou prestar todos os esclarecimentos, vou responder todas as dúvidas, vou disponibilizar a ele todos os materiais de Umbanda que eu já produzi. Então ele vai ter a faca e o queijo na mão, como a gente fala aqui em Minas. A partir daí, 2 vezes por mês inicialmente e lá no fim do desenvolvimento 3 vezes por mês, ele vai participar do desenvolvimento. O nosso desenvolvimento é dividido em etapas. A primeira etapa costuma levar cerca de 6 meses, a segunda etapa costuma levar cerca de 1 ano, a terceira etapa mais ou menos 6 meses. Os tempos podem ser um pouco maiores, um pouco menores, mas geralmente fica nessa faixa, de tal forma que, em média, as pessoas levam cerca de 2 a 3 anos para fazer o desenvolvimento conosco. Quando ele entra no desenvolvimento, ele vai então fazer parte de vários trabalhos da casa, ele vai conhecer várias sessões, ele vai ter a possibilidade de cambonar, ele vai poder conversar com as entidades, com o guia-chefe da casa, que vai esclarecê-lo, sobre a sua mediunidade, sobre a sua jornada. Nós fazemos sessões específicas para o desenvolvimento, onde um por um e gradativamente os médiuns vão recebendo seus guias, vão conhecendo essas entidades, estando dentro do terreiro, com um corpo mediúnico sólido, pessoas com experiência para acompanhar aquela pessoa do começo ao fim do seu processo. Então isso leva de 2 a 3 anos
para se completar. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, mas essa é a média. Então ele vai estar num terreiro sério, fundamentado, com médiuns experientes, e ainda assim ele vai levar de 2 a 3 anos para poder se desenvolver. E quando ele terminar o desenvolvimento, isso não significa que ele já fez tudo que tinha para fazer, que ele está pronto. Isso é o curso básico, é o que a gente pode oferecer. O resto é com a vida, é com o esforço, é com o trabalho. E leva anos para que o médium consiga amadurecer. Hoje, quando eu olho para trás e vejo como eu comecei, eu vejo que a distância é muito grande, não dá nem para comparar a qualidade dos atendimentos mediúnicos realizados por meu intermédio hoje com a qualidade de quando eu comecei. É natural, o médium leva tempo para amadurecer, mesmo depois que o desenvolvimento se encerra. E com todo cuidado, com toda estrutura que a gente oferece, com toda a firmeza espiritual, com as entidades aconselhando, podendo tirar todas as dúvidas dele, ainda assim é um processo desafiador. Muitos médiuns passam por crises, têm dúvidas, questionam a própria mediunidade, questionam a própria fé. E é assim mesmo, porque é um processo de crescimento e transformação espiritual, e isso não é fácil. Então, mesmo fazendo tudo isso, mesmo com todo rigor, com todo acompanhamento, com toda dedicação, ainda assim os médiuns passam por muitos desafios. Bom, agora que eu já dei um bom panorama, vamos para a questão online. Como fazer isso online? Primeiro de tudo, apesar desse assunto ultimamente ter se tornado muito evidente, isso não é propriamente uma novidade. Já tem anos que tem gente aí anunciando na internet desenvolvimento mediúnico online. Mas recentemente esse assunto ganhou nova escala conforme mais pessoas estão falando nisso. E na minha opinião, esse desenvolvimento mediúnico online, ele é a evolução dos cursos online. E não, eu não sou contra ter curso online, não. Eu sou contra fazer isso com base na pataca. Né? Você cobra da pessoa para ensinar a ela uma coisa que você aprendeu de graça. Aí você fala, Léo, mas eu não aprendi de graça, eu tive que pagar também para fazer um curso. Ok, mas essa pessoa que te ensinou, ou quem ensinou para ela, ou quem ensinou para este, não importa quanto tempo você volte no passado, em algum momento alguém aprendeu isso de graça com a entidade. Só que na hora de repassar para as pessoas, botaram o carimbo da cifra, tem que pagar, senão não te ensino. Então, o desenvolvimento mediúnico online é uma evolução disso. Depois que eles perceberam que dar cursos online é um filão de ouro, e é mesmo, então isso acabou evoluindo. E agora vem a ideia de desenvolver as pessoas online. E pago, não é de graça não, é pago. Eu acompanhei uma dessas pessoas, li o material que postou, assisti às lives em que ele falava sobre isso, vi a argumentação e, em resumo, para mim é um absurdo. É uma coisa sem pé nem cabeça. Veja bem, a premissa dessas pessoas é simples. Eu vou te ensinar como fazer as firmezas. Você faz as firmezas, você está protegido espiritualmente. Não é verdade. Você não faz uma firmeza apenas sabendo que elementos juntar e como fazer. Não é você pegar um copo, uma cachaça, uma vela, botar num canto, riscar um ponto e acender uma vela que tem firmeza. Isso é apenas a parte material. E a parte espiritual? E o preparo? E a força? E a fé? Como é que você treina isso numa pessoa que não seja no dia a dia de terreiro? Não tem. Então a proposta é fazer o desenvolvimento mediúnico em casa, sendo assistido pelo dirigente de forma online. Então você vai criar na sua casa um espaço, ele vai te ensinar como fazer as firmezas, você vai e faz as firmezas, e aí começa a cantar os pontos, e aí você cruza os dedos esperando que magicamente aquilo que aqui, num terreiro sério, leva de 2 a 3 anos para acontecer, possa acontecer no espaço de 4 meses. Então, assim, é muito sem noção. É a mesma coisa de você falar assim, olha, nós vamos oferecer um curso de medicina EAD. Então, você pode se tornar um médico sem nunca escutar o batimento do coração de um paciente. Você acha que dá certo? Você confiaria?
Então, assim, a internet, ela trouxe muitas coisas boas pra gente, mas ela também tem as suas limitações. Então, não dá para aprender tudo. Tem coisa que é mão na massa. Terreiro é o pé descalço. O chão do terreiro é chegar em casa com os pés tudo sujo. É sentar no banquinho do preto velho para sentir o cheiro do cachimbo e ouvir os seus conselhos. É baixar a cabeça quando o Exu está te dando uma bronca, quando o caboclo está te pondo para cima. Essa vivência de terreiro não pode ser reproduzida num ambiente online. O que a gente pode fazer no ambiente online é trazer informações, trazer reflexões, colaborar com o conhecimento, mas a prática se faz dentro do terreiro. Então, para mim não tem a menor lógica fazer um desenvolvimento online, mesmo que você está ali vendo a pessoa do outro lado, até porque são centenas de pessoas ao mesmo tempo. Mesmo que você forme uma equipe para ficar tirando dúvida das pessoas por WhatsApp, não dá, gente. Não dá. É um absurdo, mas isso cada vez mais está se espalhando na Umbanda. E o pior é que as pessoas não param para pensar nisso. Elas vão lá e fazem, porque elas são fãs da pessoa. E aí elas vão gastar um dinheiro, elas vão fazer isso daí, e depois elas vão sair batendo nos terreiros de Umbanda falando assim, não, eu sou desenvolvido, eu desenvolvi online, fiz lá em casa. Posso entrar para a corrente? Posso trabalhar? E eu fico pensando, né, quantas dessas pessoas, a partir disso, não vão inventar moda de abrir seus próprios terreiros e daqui a pouco está dando consulta, não tem experiência, não passou pelo processo de um terreiro, não sabe como é que funciona, imagina que tipo de maluquice vai sair dali. Enfim, esse é o retrato hoje na Umbanda. Eu espero muito que isso desapareça logo, eu espero que os umbandistas se oponham a isso de forma ferrenha, repito, não para atacar quem faz isso, mas para mostrar que não há espaço no meio umbandista para esse tipo de absurdo. E que, embora o sujeito tenha liberdade para fazer, assim como tem a liberdade quem procura, que para nós, por todos esses motivos aqui explicados, é simplesmente uma loucura. E embora na propaganda diga assim, não, fica tranquilo, você vai desenvolver na sua casa, mas não vem quiumba não. Eu digo, confia, vai? Confia que você vai ver. É isso, pessoal. Um abraço, até o próximo vídeo.